A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores da nossa classe de juvenis. Estamos muito felizes de poder estar aqui mais uma vez com você, para neste dia nós estarmos olhando, estudando a lição de número 4 desta linda lição dos nossos juvenis, que diz uma viagem pelo Antigo Testamento, e hoje nós estaremos falando sobre os hebreus. Eles vão para o Egito. Aleluia! Meu nome é irmã Vânia da Silva e eu estou muito feliz de poder estar aqui com você, estudando estas lições dos nossos juvenis. Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de poder se inscrever no canal, de poder colocar as notificações e também deixar a sua mensagem de onde você está assistindo. Se você é professor de escola dominical dos juvenis, eu me alegro muito em saber esta verdade e para orar por você também, porque é uma grande tarefa que nós temos às nossas mãos. Amém? Portanto, no dia de hoje nós estaremos falando, dando continuidade nesta jornada, nesta viagem, para compreender como é que o povo de Deus veio a ser esta nação, o povo de Deus. Nós já falamos aqui a semana passada sobre os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e nós vamos entender que deste homem chamado Jacó descendem 12 tribos diferentes, 12 filhos que ele teve, dos quais nós chamamos as tribos de Israel. Portanto, a nossa lição de hoje, ela vai focar na pessoa de José, filho de Jacó. Por quê? Porque através dele, toda a sua família, Jacó, com seus filhos, suas noras, seus netos, entraram no Egito e dali cresceram a ser uma grande nação, e nós vamos percorrer toda esta jornada linda e maravilhosa do povo de Deus. Amém? Então vamos iniciar a nossa lição de hoje. A lição número 4, os hebreus vão para o Egito, e nós vemos que o nosso texto áureo está em Gênesis 46, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: E falou Deus a Israel. Lembre-se que esse Israel aí é a pessoa de Jacó, porque Jacó teve o seu nome mudado. Portanto, Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Que promessa gloriosa Deus faz a Jacó quando ele se pergunta, quando ele questiona Deus: será que eu devo descer de Canaã para o Egito? E Deus assim faz esta promessa linda para o servo de Deus. A nossa leitura bíblica se está em Gênesis capítulo 41, do verso 53 ao 57, e Gênesis 42, versículo 1 ao versículo 5. Nós não estaremos lendo aqui com você nesta leitura, porque nós entendemos que você poderá fazê-la na sua classe de aula. E você vai encontrar na descrição deste vídeo não somente este PowerPoint, o roteiro da nossa lição, e aí com isso você poderá usar e adicionar na sua classe de aula para que você possa trazer uma classe mais dinâmica, mais rica para a glória do nome do Senhor. O nosso estudo de hoje vai se basear na vida de José, e nós temos aí os nossos 3 tópicos. O primeiro, as 3 fases da vida de José. Segundo lugar, o caráter de José. E em terceiro lugar, José como governador do Egito. Eu muito amo a história de José porque ela se relaciona muito com essa faixa etária que você está ensinando, a dos juvenis. José apenas tinha 17 anos quando tudo começou a ocorrer, quando várias, diferentes eventos e mudanças ocorrem na sua vida, e estes juvenis, eles podem se relacionar muito com isso na sua vida. Portanto, nós estaremos olhando, neste panorama da vida de José, as fases da sua vida, o seu caráter e ele como governador do Egito. Lembre-se que Deus, ele usa situações, mesmo as adversas, para poder nós fazermos crescer, para nós podermos nos preparar para algo que Deus tenha para as nossas vidas. E isto é um ponto muito importante que você tem que
trazer aos seus juvenis, porque muitos deles podem estar passando por diferentes etapas na sua vida, diferentes situações e circunstâncias que eles ficam quase que perdidos. Entretanto, você como professor, você tem esta oportunidade linda da parte do Senhor de ser este aio, de ser este professor, de ser este pedagogo, esta pessoa que vai tomá-lo pela mão e ajudá-lo a olhar para a Bíblia Sagrada e para a pessoa deste personagem bíblico que, como eles, também passou as mesmas dificuldades que eles passam e foi vencedor de uma maneira extraordinária. Amém? E eu quero deixar aqui, antes de nós começarmos o nosso estudo, uma dica para você, para os seus alunos. Quando nós começarmos esta classe, você poderá perguntar aos seus alunos duas perguntas importantes. Primeiro, você pode perguntar a eles quais foram as provações que José ele sofreu na sua vida. Quais foram as adversidades que José sofreu na sua vida? E aí você poderá, ou eles responderão, seus irmãos tiveram ciúmes deles. Os seus irmãos o venderam como escravo. Ele sofreu tentações. Ele também passou por falsas acusações. E isto é muito importante porque os nossos jovens, os nossos juvenis, podem estar passando pelas mesmas situações e podem se relacionar. Você poderá perguntar a eles, será que vocês podem se relacionar com algumas dessas adversidades que ele estava passando na sua vida? Nós sabemos que todas essas provações estavam preparando a José para o que Deus tinha para a sua vida. E quem sabe, os seus juvenis, os seus alunos estejam hoje passando também por alguma adversidade, por alguma situação difícil para eles, é verdade, por causa da sua idade tenra. Quem sabe Deus está preparando a eles para algo muito maior do que eles. Aleluia! Portanto, a segunda pergunta seria: quais são as qualidades que nós vemos na pessoa de José? São muitas, né? Podemos relacionar algumas. Ele era um jovem sábio. Ele era um jovem inteligente. Ele era um jovem temente a Deus e fazia toda a diferença. Ele era um jovem respeitoso às autoridades. Ele era um jovem que tinha um coração perdoador. Aleluia! Era um jovem amoroso. Foi um jovem que não usou de vingança para poder tirar a forra depois que tudo aquilo que a sua família, que os seus irmãos fizeram contra ele. Amém? E nós podemos relacionar e podemos perguntar a eles também: será que algumas dessas qualidades nós a temos? Será que nós poderemos ser provados por Deus dentro dessas situações que José foi provado e sairmos vitoriosos? Nós devemos orar por eles para que eles também, como nós, possamos ter a vitória no nome de Jesus. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de trazer uma pequena introdução sobre a vida de José, para que nós possamos entender quem era ele. O que é que passou na sua vida? Em primeiro lugar, o seu nome, José, significa acrescentador, aumentador. Por quê? Porque a sua mãe, Raquel, não podia ter filhos e depois de muitos anos teve a José e ela o deu este nome, dizendo ao Senhor que o Senhor me acrescente outros filhos. Amém? Em segundo lugar, o lugar de nascimento de José, ele nasceu em Harã, aonde estava Jacó quando ele foi correndo, fugido do seu irmão Esaú, foi parar lá em cima e foi lá que José e os seus irmãos nasceram em Harã. Em terceiro lugar, José, tempos mais tarde, no Egito, ele casou-se. Faraó deu uma esposa para ele e a sua esposa se chamou Azenate. Foi uma jovem egípcia que se casou com José. Deste matrimônio, José teve 2 filhos. O mais velho se chamou Manassés e o segundo se chamou Efraim. José, ele viveu no Egito durante a maior parte da sua vida.
Ele morreu com 110 anos e ele foi enterrado no Egito. Entretanto, antes de morrer, ele disse para os seus irmãos e fez eles prometerem a eles que quando Deus visitasse o seu povo, que eles não deixariam o seu corpo. Ele foi embalsamado e quando Deus visita o seu povo, é que eles tomaram o corpo de José, os seus ossos, e o levaram para Canaã. Se você ver neste próximo slide, aí vai estar o túmulo de José na cidade de Siquém, em Samaria, que está lá até o dia de hoje. Você pode imaginar a peregrinação no deserto, 40 anos, e os ossos de José com eles, até que eles entraram em Canaã, e ali foi colocado os ossos deste grande patriarca de Deus, que foi de salvação para o seu povo. Amém? A Bíblia Sagrada nos descreve que José, ele foi um jovem que teve vários sonhos, e um deles foi que o molho, que eles estavam ajuntando molhos de trigo, e o molho de José se levantava no meio dos seus irmãos e eles se abaixavam diante deles, como inclinando-se. Mais tempos mais tarde, nós vamos ver também que ele teve outro sonho que ele conta para a sua família, e este sonho é que o sol, a lua e as estrelas estavam e se inclinavam diante dele. É claro que José não compreendia esses sonhos. Entretanto, Deus já estava mostrando a este jovem o futuro que haveria de acontecer com a sua vida. Por causa destes sonhos que José falava entre os seus irmãos, isso trouxe uma rixa muito grande entre eles. E eles, para culminar todas as coisas, estes irmãos vendem a José para alguns ismaelitas que levavam escravos para o Egito, e ele foi vendido por 20 moedas de prata. Ao chegar no Egito, José ele é comprado pelo chefe do exército da casa de Faraó, um homem chamado Potifar, aonde ele trabalha ali. Tempos mais tarde, a esposa de Potifar o acusa e ele vai parar numa prisão. Mas ali, na prisão, Deus prospera ele mesmo dentro daquela adversidade. E nós vamos lembrar também que mesmo ali na prisão, José ele interpreta o sonho de 2 homens que eram servos de Faraó. E o que é que acontece? Tempos mais tarde, Faraó também tem aqueles sonhos das vacas e das espigas de milho, e quando ninguém pode interpretar estes sonhos nem dar o significado deles, aquele copeiro lembra-se de José e disse: tem um homem dos hebreus que está lá na prisão, ele interpretou o meu sonho, e José é trazido à presença de Faraó, e o que acontece? Nós vamos ver durante esta aula. Ele se torna o governador do Egito. Amém? Uma outra coisa interessante que eu gostaria de deixar para você também é que a vida de José, ele é um tipo histórico de Jesus. O que é isso, irmã Vânia? Em tipologia, pessoas, símbolos, têm valores importantes na Bíblia Sagrada. E alguns personagens da Bíblia, eles podem ser categorizados como tipos históricos de Jesus, de Cristo. Por quê? Porque alguns eventos da vida desta pessoa tem semelhança à vida de Jesus. E José é um desses tipos. Olha aí para você ver. Em primeiro lugar, nós vamos ver que José, ele era amado do seu pai. E Jesus, ele era o filho unigênito de Deus, a quem Deus disse: eu me comprazo, que Deus amava ao seu filho. Em segundo lugar, nós vamos ver que José, ele foi invejado pelos seus irmãos, e a mesma coisa acontece com Jesus. Os judeus, os seus irmãos, tiveram ciúme, inveja e até mesmo
Pilatos, quando ele está falando com Jesus, ele sabia que os judeus haviam o entregado para morrer porque eles tinham inveja de Jesus. Em terceiro lugar, José foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, por 30 moedas de prata. Nós vamos ver que José começou a governar com 30 anos de idade. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. José casou-se com uma gentílica, a Zenate, ela era egípcia. A Igreja de Jesus, que é a esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro, é composta de pessoas que vieram do mundo. Éramos gentios e hoje fomos transformados para ser Igreja de Jesus. José recebeu o título de Zafenate Paneia. Este foi o título que Faraó deu para ele, que significa Salvador do mundo. Oh, que coisa gloriosa! Jesus, ele é o Salvador do mundo. José proveu pão para toda a população, não somente do Egito, mas das outras demais regiões e países que estavam junto do Egito. Jesus, ele é chamado o pão da vida. Ele nos alimenta. Ele é o Verbo que se encarnou e nos alimenta. E, finalmente, José, os seus ossos não permaneceram no Egito. Jesus, tampouco, não permaneceu num sepulcro aqui nesta terra. Jesus, ele ressuscitou. Amém? Por isso, José é considerado, em tipologia, como um tipo histórico de Jesus. Amém? O nosso primeiro tópico diz as 3 fases da vida de José. Quais foram essas 3 fases? Primeiro, na casa de seu pai Jacó. Nesta fase, José, ele viveu 17 anos. Desde que nasceu até os 17 anos, José estava na casa do seu pai Jacó. E nós vamos ver ele como filho. Amém? Em segundo lugar, a segunda fase da vida de José foi na casa de Potifar e na prisão como servo. E durante esta fase, na casa de Potifar e na prisão, José, ele viveu 13 anos, dos seus 17 anos, quando ele chega no Egito, até os 30 anos, quando ele é transferido para o palácio de Faraó. Em terceiro lugar, e a terceira fase da vida de José, agora é no palácio de Faraó. Não agora como um servo, mas como governador de todo o Egito. E dentro desta etapa da sua vida, ele viveu desde os 30 anos até a sua morte aos 110 anos de idade. Amém? Portanto, vamos lá ver o nosso primeiro subtópico, que diz na casa de seu pai Jacó. O que foi que aconteceu? Como era a vida de José na casa do seu pai? Gênesis 37, do versículo 2 ao 5, nos diz o quê? Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem, ou seja, José, com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Essas 2 mulheres de seu pai eram suas concubinas. E continuando. E José trazia uma má fama deles a seu pai. José levava este relatório para seu pai. Olha, pai, meu irmão hoje fez aquilo, que não fizeram direito, não cuidaram da ovelha, foram dali, saíram para outro lado. E então José trazia, e por causa disso havia um desgosto entre seus irmãos e a vida de José. Versículo 3, ele diz o quê? Israel, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4 nos diz:
Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 18 do mesmo capítulo. E viram-no de longe, isso já foi numa outra instância. Viram-no de longe, e antes que ele chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Versículo 19. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Isso é algo que todos nós somos passivos a passar e acontecer conosco. Muitas vezes, quando somos fiéis a Deus, as pessoas que não o são vão muitas vezes ficar irado, com inveja, com ciúme, querer atrapalhar, querer fazer algo mal, simplesmente porque estamos sendo fiéis. E foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Este era o ambiente que José ele vivia em sua casa, na fase da casa do seu pai Jacó. Entretanto, José era um jovem que vivia no temor do Senhor. Era um jovem que vivia em meio à constante vida com seu pai, de ver seu pai orando, de ver seu pai sacrificando, fazendo altares, fazendo o que era certo diante do seu Deus. E agora este jovem com 17 anos, ele é lançado no meio de um mundo completamente diferente que não era o dele. Um mundo completamente pagão, um mundo completamente idólatra. Ser fiel a Deus no meio de outras pessoas que são fiéis a Deus é fácil. Mas quando nós somos e estamos no meio de pessoas que não são crentes, que fazem o que é errado e que tratam de pressionar-nos a fazer o errado junto com eles, requer caráter de Deus na vida deste homem, desta mulher, para não se dobrar aquilo que está ao nosso redor e fazermos o certo. Segunda etapa da vida de José, ele está na casa de Potifar. E a Bíblia nos diz que na casa de Potifar, Gênesis 39, 1 a 4, diz: e José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, olha aí, vendo o seu senhor, Potifar, que o Senhor, que Deus, estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Meus queridos, nós podemos, em meio à nossa angústia, em meio à nossa adversidade, em meio a tudo que nós passamos, se nós formos fiéis ao Senhor, a Bíblia Sagrada mostra através do exemplo deste jovem José que Deus ele pode prosperar-nos mesmo na hora, no momento, no lugar da nossa adversidade, porque foi isso que aconteceu com José. Ele foi prosperado. Aquilo que ele tocava, Deus prosperava, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto para este jovem chamado José, que apesar de tudo aquilo ser estranho para ele, mas ele permaneceu fiel ao seu Deus. Aleluia! Contudo, no meio de toda aquela prosperidade, em meio de toda aquela bênção na casa do senhor Potifar, a Bíblia diz que
a mulher de Potifar colocou seus olhos sobre ele e tentou enganar e tentou trazê-lo para que ele se deitasse com ela. Seria fácil pecar e deixar tudo para lá. Seria fácil pecar e esconder. Entretanto, José não fez assim. José não pecou contra o seu Deus. José não pecou contra o seu Senhor. E o resultado, o que foi? É que José, de uma vida próspera na casa de Potifar, foi parar numa prisão. Capítulo 39, versículo 20, nos diz: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21. O Senhor, porém, olha aí, meu querido, olha aí a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que são fiéis a Deus. Mesmo no cárcere, o Senhor, porém, estava com José. Aleluia! E estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Aleluia! Meus queridos, até mesmo ali. E nós podemos pensar, mas a vida de José, em vez de melhorar, parece que estava decrescendo, irmã Vânia. Parece que estava indo para o buraco. Mas lembre-se que José teve que passar por todos esses lugares. Aonde Deus iria colocá-lo, aonde Deus iria levá-lo, era necessário ele ter esta experiência até o mais baixo, até do cárcere aonde ele estava. Entretanto, a presença de Deus ali estava com ele, o poder de Deus estava com ele, fazendo-o prosperar, e a Bíblia diz que o carcereiro mor deu na mão de José o cuidado de todos os demais presos também para ele, porque na vida deste jovem Deus tinha um plano, tinha um projeto, e Deus estava traçando e preparando. E naquele cárcere, aonde nós poderíamos pensar seria o último lugar para José, seria o último lugar onde ele deveria dizer: meu Deus, agora Deus me abandonou por completo. Seria o lugar onde nós poderíamos pensar: acabou o projeto de Deus, acabou os sonhos de Deus, acabou o ministério de José, acabou o meu ministério, irmã Vânia, acabou tudo para mim. Oh, meus queridos, acabou não. Foi exatamente ali, naquele cárcere, depois de 2 anos que ele interpretou o sonho de 2 trabalhadores, de 2 servos de Faraó, que Deus virou o cativeiro de José para a glória do Senhor. Aleluia. E estando naquele cárcere, nós vamos ver a terceira fase, a terceira etapa da vida de José. E qual foi? No palácio de Faraó, mas agora como governador do Egito. Em Gênesis 42, versículo 6, o que é que nos diz a palavra do Senhor? Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. José é chamado da casa do cárcere, vai perante a presença de Faraó agora, a quem ele conta o seu sonho das vacas magras e gordas, das espigas gordas e magras. E quando ele conta este sonho para José, José dá a sua interpretação e dá um conselho para o rei. E o que é que acontece no versículo 40? Ele disse: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Versículo 41. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E a Bíblia nos diz que Faraó colocou um anel no seu dedo, colocou um pendente de ouro, lhe colocou roupas de linho, e José foi levado pelas ruas da cidade e foi proclamado o governador de todo o império
egípcio. Meus queridos, isso não é pouca coisa. Aleluia. Quando Deus ele quer abençoar, quando Deus ele tem a posição, quando Deus ele tem um projeto na vida do homem, da mulher de Deus, seja ele um juvenil, seja ele uma criança, seja ele um adulto, o plano de Deus, se nós nos comprometermos com Deus, formos fiéis a Deus, saiba você, saiba o seu aluno, que Deus ele cumprirá à risca o projeto que Deus tem para este homem, para esta mulher, para este juvenil. Aleluia. Capítulo 42, versículo 6, disse ainda mais: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram, e o que foi que eles fizeram? Inclinaram-se ante ele com a face na terra. Oh, aleluia! Olha os sonhos de Deus se cumprindo agora na vida de José. Amém? Meus queridos, o nosso segundo tópico diz o caráter deste jovem José. Em primeiro lugar, era um jovem que amava a sua família. Isto é muito importante. Era um jovem que respeitava seus superiores, aqueles que estavam acima dele, fosse ele filho, fosse ele servo, fosse ele governador. José, ele tinha um caráter que ele sabia respeitar as pessoas que estavam em posição de liderança sobre ele. Em terceiro lugar, o caráter deste jovem era um jovem que temia ao seu Deus. E é por isso que faz de José um jovem diferente dos seus irmãos, um jovem diferente da sua família, um jovem diferente daqueles que estavam na prisão, um jovem diferente daqueles que estavam na casa de Potifar, aonde ele pisava o seu pé, ele era diferente. Por quê? Porque o crente tem que ser diferente aonde ele está, aonde ele se encontra. Ele tem que, sim, amar a sua família, não somente a sua família de carne, mas a sua família cristã. Ele tem que respeitar os seus superiores, seja na escola, seja no governo, seja na igreja, aonde nós estamos, meus queridos. Nós temos que mostrar aos nossos juvenis a importância deles terem este respeito, deles honrarem aqueles que estão acima deles. É verdade. Porque nos nossos dias, o homem, o governo, o mundo quer somente ensinar que nós devemos nos rebelar, que nós devemos acabar, que nós devemos, não precisamos ter respeito por pai, mãe, professor, por gente que está mais velho do que nós não precisamos ter respeito por essas pessoas, não de maneira alguma. É bíblico. A honra, o respeito é bíblico. Por isso, é um dos mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Amém? E aonde é que nós vamos ver este jovem amando a sua família? Nós vamos lembrar que os irmãos de José foram eles que o venderam como escravo para o Egito. Antes dele ser governador, ele passou 13 anos servindo como escravo na prisão. Entretanto, nós vamos ver que este jovem não permitiu que o caminho da vingança pudesse tomar o seu coração. Oh, irmãos, como isto é importante ser ensinado aos nossos jovens. Ser ensinado a nós, porque é tão fácil nós tomarmos o lado de não perdoar, de nos vingar, de destruir, de fazer mal, de pagar com a outra moeda aqueles que nos fazem mal. Porém, José era um jovem que amava seus irmãos.
que por mais que eles tinham feito o mal contra ele, ele começou a entender. Ele começou a ver o projeto de Deus para a sua vida e o que é que Deus tinha para com ele. Ele começou a entender que todas aquelas adversidades estavam levando a ele a uma posição que Deus o havia chamado, estava alinhado com os sonhos que Deus havia dado para ele. Aleluia. E quando agora José é governador, as pessoas estão comprando, todo mundo tem que passar pela pessoa de José. Todo mundo tem que se inclinar à terra para falar com José. Todo mundo tem que respeitar a José. E numa desses dias, chega 10 varões hebreus para comprar comida no Egito, porque eles ouviram na sua terra que o Egito estava abençoado, que tinha pão no Egito. E aqueles homens chegam ali, mais de 13 anos já havia se passado. Seus irmãos agora mais velhos, seus irmãos agora mais desgastados, pela fome que está no seu país, na casa dos seus irmãos. E José, vestido completamente diferente, José com suas roupas egípcias, como governador, quando ele olha para aqueles 10 varões. Aleluia. Ele lembra, ele vê, ele reconhece. Seus irmãos não o reconheceram, mas ele reconhece aos seus irmãos. E aí chega a hora da verdade. Aí chega a hora da verdade. Quando Deus nos coloca em uma posição muito maior. José poderia simplesmente tirar vantagem para ele. José poderia simplesmente ter acabado com seus irmãos ali. José poderia simplesmente ter ido à forra e ter destruído tudo. Mas José entende que para aquele momento Deus o levantou. Aleluia. E a Bíblia nos diz, e ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes. Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. Versículo 30. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Aleluia. Capítulo 50, versículo 20 e 21, que é ainda mais tocante a posição de José, o seu amor pela sua família. Quando Jacó morre, os seus irmãos mentem para José dizendo: olha, nosso pai mandou dizer que você perdoasse o nosso pecado, porque nós fizemos mal e te enviamos para cá e vendemos a você, perdoa. E José, como não tinha maldade, aleluia, que maravilhoso é quando nós lidamos com crentes que não têm maldade, que não estão tentando tirar vantagem das outras pessoas, aleluia. E José diz: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. E o versículo 21 diz: agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Meus queridos, você pode imaginar a este jovem que, a parte de tudo, amou a sua família até o fim. E prometeu a eles: eu vou vos sustentar. José entendeu que Deus o levantou para uma coisa. Levantou José para
preservar a vida da sua família. Deus levantou José para preservar a sua descendência. O que haveria acontecido se José houvesse tomado um espírito de vingança contra os seus irmãos? Pois ele poderia ter mandado matá-los e simplesmente acabar com tudo aquilo. Mas o seu pai Jacó, seus familiares, a sua descendência, a promessa de Abraão, Isaque e Jacó que Deus havia feito, morreria ali. Entretanto, este jovem se colocou numa posição muito interessante. Ele pôde ver, ele pôde enxergar que o plano de Deus, o projeto de Deus era maior do que ele. E sabe, meus queridos, esta mesma verdade é para mim e para você. Os planos de Deus, o projeto de Deus, o que Ele traçou para nossas vidas, o que Ele nos chamou, o que Ele chamou a cada juvenil para fazer, é maior do que nós. E nós somente temos que dizer a Deus: eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. Aleluia, aleluia. Mas em segundo lugar, o caráter deste jovem José, ele foi um jovem que respeitava os seus superiores. Vamos lá ler a Bíblia Sagrada em Gênesis 39, 22, 23, diz assim: e o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Ele ensinou o trabalho, entregou na sua mão, e José começou a fazer. Versículo 23. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto, olha aí, o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Esta é a diferença, meus queridos, que nós devemos mostrar para os nossos juvenis. Quando nós vivemos uma vida errada, quando nós vivemos uma vida atrapalhada, quando nós vivemos uma vida em pecado, não adianta, nós vamos pagar o preço do nosso pecado. Mas este jovem José, como muitos, como foi Daniel e tantos outros na Bíblia Sagrada, estes jovens estavam sofrendo na preparação de Deus nas suas vidas, e a diferença era que tudo o que eles faziam, mesmo na prisão, prosperava. O Senhor estava com ele. Havia alegria, havia satisfação na vida de José, mesmo dentro da prisão. Mas olha aí, capítulo 41, versículo 46. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. José, em tudo, respeitou aqueles que estavam acima dele. E que lição para nós? Porque muitas vezes, meus queridos, como professores de escola dominical, como obreiros na casa de Deus, até mesmo como juvenis, no coral, na banda de música, no ciclo de oração e tantos outros lugares. É tão fácil as pessoas se levantarem e trazerem este conflito entre a família de Deus. Mas nós devemos ensiná-los que o homem, que o crente não ganha nada em tirar partidos, em tirar vingança. Nós temos que aprender com a pessoa de José, que em tudo amou aos seus irmãos, a sua família, que em tudo respeitava os seus superiores. E por causa disso, Deus o colocou numa posição muito mais além do que ele podia imaginar. Mas, acima de tudo, José, seu caráter era um jovem que temia ao seu Deus. E isto, irmãos,
não pode passar das nossas vidas, isso não pode faltar nas nossas vidas, na vida dos nossos juvenis. Se eles aprenderem a temer a Deus, eles vão ser livres de pecar, de cair, de poder viver uma vida corrompida, uma vida atrapalhada. Quando nós tememos a Deus, faz toda a diferença. Não é temer, não é ter medo do homem. Não é ter, ai meu Deus, aí vem o pastor, aí vem o professor de escola dominical, aí vem o meu chefe. Não. É mesmo naquelas horas que você se encontra sozinho. Porque é muito fácil nós sermos fiéis em meio de fiéis. Entretanto, demonstrar obediência e santidade quando nós estamos sós é diferente. Requer caráter, requer experiência com Deus. Muitos jovens, muitas pessoas podem chegar para nós, por que você não faz isso? Por que você não dança? Por que você não fuma? Por que você não vai lá na discoteca, no baile, nisso, aquilo outro? Talvez alguns possam dizer, não é porque o pastor não deixa, porque meu pai não deixa. Não, não é porque o pastor não deixa, não é porque a mãe não deixa, não é porque o professor de escola dominical não deixa, não. É porque a Bíblia, é porque o nosso Deus é muito mais precioso do que aquele tempo, aquele tempinho que nós possamos gastar no pecado. Pecado não vale a pena. O pecado não só gera a morte. Não vale a pena. Mas eu sou jovem, eles poderão dizer. Mas eu posso. Sim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Este jovem temia o seu Deus, e olha só o que a Bíblia diz. Gênesis 39:9. Quando a mulher de Potifar disse, deita-te comigo, não tinha ninguém na casa, irmãos. Estava sozinho. José poderia ter aproveitado, porque ele era jovem, estava na flor, da sua juventude, um menino bonito. Mas o que foi que ele disse? Ninguém é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou o meu Senhor, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal contra ele? E ele diz ainda, e pecaria contra Deus. Olha a chave da nossa vitória. Olha a chave da vitória dos nossos juvenis. Nós não fazemos isso e aquilo. Não é porque nós temos um número de regras dizendo não pode. Nós não fazemos para não pecar contra o nosso Deus. Davi dizia, tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Mas quando a palavra não está no coração, irmãos, quando a graça, o temor de Deus não está na vida do homem, da mulher, tão fácil é nós cairmos nas ameaças, cairmos nas armadilhas de Satanás. Mas este jovem aqui, ele disse, como eu faria este tamanho mal contra o meu Senhor, que me deu tudo, que me fez prosperar na casa dele, tudo está na minha mão. E como é que eu pecaria contra o meu Deus? Aleluia! E continuamos, capítulo 41, versículo 16. E respondeu José a Faraó. Quando o Faraó disse para ele, olha, você, menino inteligente, olha, o que você vai interpretar? Que foi que José me disse? E respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim. Porque Faraó, simplesmente, ao abordar José, disse, olha, eu sei que você interpreta sonhos e que a sua interpretação é verdadeira, e isso, ou seja, tentando jogar um pouquinho de confete, na pessoa de José, e talvez ele pudesse, realmente, poderia se gabar, poderia, se orgulhar, poderia o nariz empinar um pouquinho, realmente. Quão perigoso é quando nós não sabemos dar a glória a Deus, porque a interpretação do sonho, a sabedoria, a inteligência não era dele, vinha de Deus, aleluia.
E quando José respondeu a Faraó, disse: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Aleluia! Quão maravilhoso é nós sabermos falar, dar a glória ao nosso Deus. Versículo 51. E chamou José. Olha aí, temos mais tarde. E chamou José o nome do seu primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Não é que ele havia esquecido dos seus irmãos, não é que ele havia esquecido do seu pai, mas ele esqueceu de todas as maldades que os seus irmãos fizeram contra ele. Ele escolheu perdoar, ele escolheu viver a sua vida sem rancor. Ele escolheu viver uma vida livre, aleluia, porque, meus queridos, quando nós não perdoamos, eu nos tornamos escravos da nossa falta de perdão. Nós nos tornamos escravos de nós mesmos. E José disse: eu não posso viver assim. E por isso ele nomeia o nome do seu filho Manassés, porque o meu Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a servidão, de toda a dura vida que eu levei, 13 anos neste Egito, ele agora, e da casa do meu pai. Amém? Jovem que tinha caráter. Mas em terceiro e último lugar, o nosso terceiro tópico diz José como governador do Egito. Como governador, como líder, ele governou com sabedoria. Ele governou com empatia, com carinho, com amor pelo povo. Ele governou com dependência de Deus. José estava sobre o trono, José era o governador, todo mundo tinha que vir a ele, mas isso não excusava a ele de não governar com a dependência de Deus, de depender de Deus em tudo. O que é que eu vou fazer agora, Senhor? Como é que nós vamos fazer isso? Amém? Em primeiro lugar, ele governou com sabedoria. A Bíblia diz que José era um homem sábio. E olha aí o que diz Gênesis 41, 33 ao 36. Portanto, agora este jovem, ele começa a governar e ele governa com sabedoria. Quando Faraó pergunta para ele sobre a interpretação do sonho, e ele dá a interpretação do sonho, José, ele dá agora a estratégia para Faraó o que fazer. Aleluia! Isso não vinha somente dele, que ele passou lá na prisão estudando, fazendo. Não, irmãos, era natural, vinha de Deus para poder ajudá-lo a chegar aonde ele chegou. Olha aí o que diz Gênesis 41, 33 a 36. Portanto, a palavra de José: Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Aleluia! E olha aí o que diz o versículo 36. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Aleluia! Oh, que beleza, que sabedoria! Não somente interpretou o sonho para Faraó, mas já deu o plano completo do que fazer durante o período da abundância para poder ressarcir no tempo da seca, no tempo da fome. Gênesis 47, 14 nos diz: então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro a quem? A casa de Faraó. Não somente José deu pão para aquela população, para as outras terras que ali estavam junto deles, mas também José trouxe o dinheiro
tudo aquilo que compravam, trouxe para Faraó. Mais uma vez, José não estava buscando, nem estava se aproveitando da sua posição. Muito pelo contrário, ele respeitava os seus líderes, aqueles que estavam acima dele. Mas não somente isso, José, ele foi um governador que governou o Egito com empatia pelo povo. Ou seja, José, quando começou a governar, no tempo de abundância, José juntou todo o trigo, tudo que precisava. E na época da fome, quando o povo bateu na porta de Faraó, estamos com fome. O que foi que Faraó disse? Vão ter com José. E José vai dar-vos pão. E a Bíblia diz que ele abriu os celeiros. Vamos ler Gênesis 41, 55 e 56 e 47 e 25. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Oh, meus queridos, este homem colocou completamente a sua confiança neste jovem para poder governar e fazer todas as coisas na época de uma escassez tremenda em todos aqueles países vizinhos e na terra do Egito. Versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Em tempos de fartura, em tempos em que existe abundância, porque existem, irmãos, estes dois tipos de dias na nossa vida como crentes. Tempos de fartura, tempos de abundância, mas também há os tempos de privações. E o que fazer? Sermos inteligentes, como foi José. Na época de fartura, nós não vamos somente esbanjar, esbanjar, esbanjar. Não. José disse, nós vamos guardar. Nós vamos manter aqui. Para quê? Para que na época, quando faltar, quando nós tivermos privações, aqui está o mantimento, aqui está. Ele começou a abrir os celeiros, começou a abrir os grandes silos, e aí deu de comer para toda aquela humanidade, a todos aqueles egípcios e aqueles que viviam em Canaã também, aleluia. Mas Gênesis 47, 25, e disseram, olha aí a palavra dos egípcios para José, quando já no final daquela fome, eles disseram, a vida nos tens dado, achemos graça aos olhos de meu Senhor e seremos servos de Faraó. Meus queridos, um homem que soube usar de sabedoria para poder fazer a obra que Deus havia colocado na sua mão. Amém? E o nosso terceiro e último subtópico desta nossa lição. José, o governador do Egito, que governou com dependência de Deus. Eu creio que se tudo houvesse acontecido na vida de José, mas ele não dependesse de Deus, tudo haveria de ser em vão. Lembre-se, os dons que Deus deu a José, ele os usou para a obra, para o projeto, para tudo que Deus tinha para a sua vida. Isto é muito importante nós lembrarmos, porque os nossos juvenis, os nossos jovens, até mesmo as nossas próprias vidas, como professores de escola dominical, podemos ter talentos, Deus nos trouxe e nos deu talentos às nossas mãos. E o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Pergunte aos jovens. O que é que eles estão fazendo com os seus talentos, com os dons que Deus tem dado para eles? São apenas para o nosso próprio benefício? Não. Se o jovem tem um talento de cantar, se o jovem tem talento de tocar, se o jovem tem talento para poder falar diferentes idiomas, se o jovem tem talento para poder criar coisas em diferentes áreas, meus queridos, saibamos guiar estes nossos jovens
a ponto tal que eles possam usar os seus dons, os seus talentos na obra de Deus, na casa de Deus, para o reino de Deus. Por quê? Porque foi Deus que deu. E se Deus deu, não é simplesmente para eles gastarem no mundo, é para eles poderem usarem em favor, em prol da causa maior, que é a causa de Deus nas suas vidas. Amém. José governou com dependência de Deus. Gênesis 41, 38 e 39 nos diz: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Olha aí, irmãos, o ímpio reconhecendo que o Espírito que estava em José não era o espírito dos deuses do Egito, não eram os espíritos que eles estavam acostumados lá com a sua feitiçaria, não. O espírito que pairava, que estava sobre José, era o Espírito de Deus. Olha aí, até escrito com E maiúsculo. Quando nós sabemos usar os nossos talentos, a bênção que Deus nos deu em favor da causa de Deus, do projeto de Deus, até o ímpio, irmãos, vai reconhecer o Espírito que está em nós. Faraó reconheceu. Versículo 39. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Mais uma vez, José poderia simplesmente ter enchido seu peitinho. Oh yeah, realmente eu sou um menino especial, sou um menino prodígio. Não. José sabia que Deus, para tal momento, o havia trazido, o havia capacitado, havia colocado naquela posição. Não é para ele usufruir da riqueza do Egito, mas foi para ele salvar a sua família, o seu povo, a sua descendência. Aleluia! Para o futuro muito mais além que haveria de acontecer. E José sabia, disse: Eis que eu morro, mas Deus vos visitará. Aleluia! E quando ele visitar, por favor, não deixe os meus ossos neste lugar. Eu quero estar lá, em Canaã, no lugar de onde o meu Deus me tirou um dia para poder fazer esta grande obra. Aleluia! E, finalmente, Gênesis 45, versículo 5 diz: Quando José fala para os seus irmãos: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Meus queridos, dependência de Deus como essa, nós precisamos orar a Deus para tê-la. Seus irmãos ficaram boquiaberta quando José se deu a conhecer a eles e disse: Eu sou José. Você pode mesmo imaginar o choque? Eu sou José, quem vocês venderam para cá. E José, e ele chorava, disse: O que foi que aconteceu? E agora? Mas ele disse: Não fiqueis tristes. Foi Deus, não foi vocês. O que ocorreu era Deus movendo, me trazendo adiante de vós para poder conservar a nosso povo, a nossa família. E o versículo 7 diz: Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aleluia. Meus queridos, terminamos com muita alegria no nosso coração em saber que este homem de Deus, chamado José, cuja história tem tantas semelhanças, podem tantas lições serem aplicadas aos nossos jovens e às nossas próprias vidas.
de entender que Deus, Ele chama, que Deus, Ele coloca, que Deus chamou a este jovem apenas para ser o supridor de pão para a sua família, para que eles não pudessem perecer, nem os seus nomes serem retirados da face desta terra. Portanto, que Deus te abençoe poderosamente ao ministrar esta lição para os nossos jovens. Que eles possam ver suas vidas refletidas como um espelho na vida de José. Que se José conseguiu, eles podem conseguir. Se Deus usou José, Deus pode usá-los. Se Deus tinha planos para José, Deus também tem planos para a vida deles e para a sua e para a minha também. Amém? Que o Senhor Jesus te possa abençoar e até no próximo domingo com a nossa lição número 5 para a glória de Jesus. Amém.